Já imaginou ter toda a sua vida controlada desde cedo e não poder fazer nada? Por favor, se inscreva no canal e ative as notificações para que assim que o vídeo seja lançado, você tenha acesso a ele. Gypsy Rose era filha de Didi. Desde cedo, sua mãe dizia que a filha possuía diversas doenças. Ela fazia várias alegações sobre a saúde da filha, o que resultou em uma série de diagnósticos terríveis e intervenções médicas. Gypsy nasceu em 1991. Quando ela ainda era um bebê, sua mãe alegou que ela tinha apneia do sono, mas não demorou muito para Didi inventar outras doenças. Quando Gypsy tinha 8 anos, Didi disse que a filha tinha leucemia e distrofia muscular, logo precisava de um tubo de alimentação e uma cadeira de rodas, mas a lista de problemas médicos só crescia. Didi também relatou que a filha tinha convulsões, asma e deficiências auditivas e visuais. Devido a todas as invenções da mãe, Gypsy tomava muitos medicamentos e tinha que usar um aparelho de respiração para dormir. A garota também passou por várias cirurgias desnecessárias, o que incluía o procedimento em seus olhos e remoção de suas glândulas salivares. Com o tempo, os dentes da garota apodreceram. Talvez isso tenha ocorrido pela quantidade de medicamentos utilizados ou até mesmo pela negligência. Quando isso aconteceu, os dentes da menina foram arrancados. Gypsy não tinha câncer. Sua mãe raspava seu cabelo. Ela também não precisava de aparelho respiratório e conseguia tranquilamente andar. Alguns especialistas afirmam que Didi tinha uma doença mental, conhecida como Síndrome de Munchausen por procuração, que é quando um pai ou um adulto inventa ou exagera os sintomas de uma criança. Assim, Didi teria inventado tudo isso para receber atenção por cuidar de uma criança doente. Outros especialistas afirmam que Didi também tinha transtorno de personalidade narcisista. Em alguns dos testes médicos, os resultados eram inconclusivos ou até mesmo contraditórios. Quando isso acontecia, Didi parava de ir no lugar. Ela simplesmente parava de ver qualquer médico que questionasse as doenças que sua filha supostamente tinha. Assim, muitos cuidadores concordavam com o que Didi queria. Ela também tinha treinamento de enfermeira, então ela sabia descrever os sintomas com precisão. E assim que Gypsy começou a falar, ela instruiu a garota a não falar nenhuma informação em suas consultas e deixar que a mãe falasse e apresentasse o histórico médico dela. Didi disse ao pai de Gypsy que a filha deles tinha um distúrbio cromossômico e por isso tinha tantas doenças. O pai da filha chegou inclusive a elogiar Didi por sua dedicação aos cuidados da filha. Porém, o tempo foi passando e alguns parentes de Didi começaram a notar que Gypsy não parecia precisar de uma cadeira de rodas, então fizeram alguns questionamentos. Com isso, Didi e Gypsy se afastaram deles. Didi também alegou que ela havia sido uma vítima do furacão Katrina, então ela e Gypsy receberam assistência para se mudar em 2005. Ela continuou a levar a garota para consultas médicas e o furacão Katrina serviu como uma desculpa para a falta de arquivos médicos. Em 2008, elas se mudaram para uma casa construída por uma ONG. Elas recebiam diversos benefícios, que incluíam visitas patrocinadas por instituições de caridade a shows e a Disney. O tempo todo, Didi se aproveitava por cuidar de sua filha supostamente doente. Aos 14 anos, Gypsy viu um neurologista que acreditava que ela era vítima da síndrome de Munchausen por procuração.
Porém, ele nunca relatou às autoridades porque não tinha provas o suficiente. Em 2009, fizeram uma denúncia anônima às autoridades, afirmando que os relatos de Didi sobre as doenças da filha não tinham base médica. Com isso, 2 assistentes sociais chegaram a visitar a casa, mas Didi os convenceu de que não havia nada de errado. Quando Gypsy ainda era adolescente, sua mãe começou a mentir sobre a idade da garota, chegando inclusive a alterar as datas da certidão de nascimento da filha. Porém, Gypsy estava se tornando mais difícil de controlar. Em 2011, Gypsy tentou fugir com um homem que havia conhecido em uma convenção de ficção científica. Porém, logo Didi conseguiu localizá-los por meio de amigos em comum e mentiu para ele, dizendo que sua filha era menor de idade, sendo que Gypsy já tinha 19 anos na época. De acordo com Gypsy, quando elas chegaram em casa, sua mãe quebrou seu computador e prendeu ela em sua cama. Ela também chegou a afirmar que sua mãe batia nela e negava comida algumas vezes. Quando Gypsy voltou a ficar online, ela se inscreveu em um site de namoro cristão, onde conheceu Nicholas. Ela contou toda a verdade a ele e o convenceu a matar Didi para que os dois pudessem ficar juntos. Em 2015, Nicholas entrou na casa de Gypsy e matou a mãe dela, enquanto ela esperava no banheiro. Gypsy e Nicholas voltaram para a casa dele, mas logo a polícia encontrou os dois. Gypsy postou 2 vezes no Facebook logo após a morte de sua mãe. Numa das postagens, ela dizia: "Essa vadia está morta". Depois, quando questionada, Gypsy disse que postou isso porque queria que o corpo da mãe fosse descoberto. Diversas pessoas chegaram a questionar Gypsy depois da morte de sua mãe, o porquê dela ter feito isso, já que ela podia andar, era só ter contado a verdade. Porém, Gypsy explica que ninguém teria acreditado nela. Ela não tinha ninguém em quem confiar. Especialistas que estudaram o caso disseram que o controle de Didi sobre a filha era total. Gypsy não tinha permissão para ir à escola e, mesmo tendo a inteligência normal, sua mãe dizia que a idade mental da filha era de 7 anos. Gypsy ainda é viva, saudável e se declarou culpada em 2016 por assassinato em segundo grau, recebendo 10 anos de prisão e se tornando elegível para a liberdade condicional no final de 2023. Porém, Nicholas foi condenado culpado por assassinato em primeiro grau e recebeu prisão perpétua. Gypsy disse em entrevista recente que se sente mais livre na prisão do que em toda sua vida com sua mãe. Gypsy ainda está viva, tem 30 anos, inclusive já noivou de um cara chamado Ken enquanto estava na prisão. Tanto a família dele quanto a dela apoiavam o relacionamento, mas eles cancelaram o noivado e hoje Gypsy é casada, porém com outro homem. A madrasta de Gypsy e o pai dela ainda ficam chocados com o que aconteceu. A madrasta chegou a mencionar que crê fielmente que Didi teria matado Gypsy se não tivesse acontecido o contrário. Para quem gostou do caso, a série The Act é baseada nele e ilustra bem como era a relação entre Didi e Gypsy. Inclusive, até algumas vestimentas parecem muito com as utilizadas por elas. Essa série está disponível em alguns sites gratuitos e no Prime Video.